Olá pessoal, hoje é dia 15 de julho de 2020. Sem exceção, todos os apegados têm sofrimento. Sem exceção. A pessoa pode ficar estressada, nervosa, preocupada, depressiva, ansiosa, sei lá, qualquer tipo de sofrimento na vida. Mas então, por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas apegadas sofrem? Sofrem porque cometem erros na vida. Se não cometessem erros, não teria motivo para sofrer. Mas se existe algum tipo de sofrimento na vida das pessoas, com certeza, é que estão cometendo erros. E que tipo de erros estão cometendo? Bom, primeiro, o principal erro é desconhecer o mecanismo da vida. Como é que funciona o mecanismo da vida? Como é que funciona as leis de Deus que regem a nossa vida? E uma das principais leis é a lei da causalidade, lei da causa e do efeito. Essa lei ninguém escapa. Se estamos nesse mundo material aqui, vivendo nesse mundo material, ninguém escapa dessa lei. E o que é a causa? O que é a causa? A causa sempre são os sentimentos. Sempre são sentimentos. Porque não é a ação. Eu cometi uma boa ação, uma boa causa. Não, isso não é causa. Fazer uma boa ação não é a causa para você receber uns bons resultados. Por quê? Porque, por exemplo, se cometer boas causas fosse a causa para se receber bons resultados, bastaria, sei lá, pegar todos os detentos de todas as prisões, cadeias, e fazerem eles cometerem boas ações. E aí eles receberiam bons resultados. E depois, um estelionatário, geralmente, ele usa de artimanhas boas, é uma boa ação, mas a intenção é negativa. Então, a causa, a ação nunca é a causa. E depois, até mesmo os pensamentos são precedidos de sentimentos. O que precede o pensamento é o sentimento. Por exemplo, essa região onde eu moro, digamos, está tendo muito assalto. E aí eu fico com medo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pensar em como me proteger. Vou colocar câmera, colocar um cachorro, sei lá o quê, um muro alto, eletrificar, e aí eu entro na ação para eu me proteger. Esse é o mecanismo das pessoas. Então, sempre existe, primeiro, o sentimento, depois vem o pensamento, depois vem a ação, depois vem, por conseguinte, os resultados das consequências. Mas sempre é o sentimento. Por que sempre o sentimento são as causas? Os sentimentos são as causas. São as causas porque somos seres espirituais. Somos seres temporariamente mentais e espirituais. Espirituais eternamente, mas mentais somos temporariamente, tá certo? Mas, de qualquer forma, o sentimento é que precede tudo, porque sentimento é algo espiritual. Pode ser de alta espiritualidade, de elevada espiritualidade, ou de baixa espiritualidade, como são a vida das pessoas bem apegadas, que têm baixa espiritualidade. Mas o importante é que as pessoas apegadas, quando acontece algum fato, fenômeno, alguma circunstância na sua vida, ela passa a reagir. E aí, geralmente, reagem com medo, preocupação, com raiva, com inconformismo, insatisfação, com crítica, com julgamento, com condenação da situação, da circunstância que ocorreu, do fato que ocorreu na sua vida, ou até mesmo na sociedade.
na família, sei lá. Mas elas sempre geralmente têm reações negativas ou têm reações de euforia. Aí, essa reação de euforia são as reações onde ele fica orgulhoso, arrogante, prepotente, possessivo, autoritário, etc, etc, etc. De qualquer forma, a reação dos apegados sempre lhes traz ações negativas, os sentimentos negativos. Sentimentos negativos. Então, o que ocorre as pessoas não percebem como funciona esse mecanismo. Se está acontecendo um fato, um fenômeno, uma ocorrência hoje na sua vida, isso é consequência, isso é resultado de uma ação do seu sentimento no passado. A causa já está no passado. E, no entanto, as pessoas apegadas reagem negativamente com euforia ou com raiva, tristeza, insatisfação, de qualquer forma negativo, eles reagem negativamente a algo do passado. Sim, algo do passado. Porque esse fato, esse fenômeno, essa circunstância que está acontecendo agora, hoje, no presente, teve uma causa no passado. Se teve uma causa no passado, as pessoas querem corrigir, querem melhorar o resultado. Como que você vai melhorar o resultado se não melhorar a causa? Não tem como, tá certo? Então, esse é um grande erro que os apegados cometem e vão cometer isso, se não perceberem, vão cometer isso até o último dia da sua vida. Isso significa o quê? Perpetuar a ignorância e os sofrimentos da vida. Embora sejam pessoas honestas, trabalhadoras, dedicadas a isso, aquilo, mas são apegadas. E aí recebem consequências negativas e aí querem melhorar a vida, mas não melhoram a causa. Por quê? Não sabe como que funciona a vida. A vida funciona através dessa lei. E o que a gente tem que melhorar é a causa, é o sentimento de apegado, egoísta, materialista, ganancioso, possessivo, autoritário, orgulhoso, para desapegado, de pura fé, de puro amor. Amor puro, sincero, ininterrupto, de paciência eterna e divina, de tolerância, de compaixão verdadeira, que nunca se interrompe. Isso que a gente tem que mudar, a causa apegada para a causa desapegada e virtuosa. E aí, quando você tem a causa virtuosa, sempre o resultado só pode ser divino na sua vida. Causa divina, resultados divinos. Por isso que está escrito lá na Bíblia, né? Primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado, e tudo lhe será acrescido. Tudo de divino, de bom, será acrescido aqui nessa terra. Causa divina, efeitos divinos. É essa lei que está escrito na Bíblia, é a lei da causalidade. Primeiro conquiste a causa divina, primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado. Essa é a causa. E tudo lhe será acrescido. Esse é o resultado. Por isso que essa lei da causalidade é extremamente importante. E as pessoas não se dão conta da importância dessa lei e continuam com a causa negativa, apegada, egoísta, materialista, medrosa, estressada, gananciosa, tudo negativo, e querem melhorar a vida sem melhorar a causa. E quanto mais a pessoa quer melhorar a sua vida, melhorando só o resultado, mas o sentimento fica egoísta, materialista, ansioso, apegado, mesquinho, sei lá o quê. E aí não tem como melhorar. Pode ser uma pessoa honesta, responsável, trabalhadora, dedicada, porém, com sentimentos apegados, não existe paz, tranquilidade, felicidade e harmonia na vida. Não existe. Tá certo? Então, o que a gente precisa é entender, quando acontece alguma coisa, como é que eu corrijo
a causa? Como eu melhoro a causa? Quando acontece alguma coisa ruim, digamos, entre aspas, na vida, na família, na sociedade, sei lá onde, né? Quando acontece algo ruim, entre aspas, na vida, desapegue, pratique desapego, pratique amor sincero, na vez de ficar desesperado, nervoso, triste, sei lá o quê, pratique paciência, pratique tolerância, pratique compaixão, pratique verdadeiramente desapego, elimine o seu querer, as suas aversões com relação ao fato, às coisas, às pessoas, elimine. E aí, o que você está fazendo? O que você está fazendo você está, em função do resultado negativo que você está recebendo hoje, você está conseguindo melhorar a causa, que é o seu sentimento. Normalmente, as pessoas reagem negativamente e dão novas causas negativas para receberem novos efeitos negativos. Não, tem que eliminar esse ciclo negativo. E como se elimina? Desapegue-se do que está acontecendo hoje. Desapegue-se. Por exemplo, o filho caiu e quebrou o braço. Para que se desesperar? Faça o que você tem que fazer. Simplesmente pegue ele e leve lá para o hospital, para o ortopedista. Mas quem disse que você tem que ficar desesperado, preocupado, estressado, nervoso? Quem disse? Ninguém, tá certo? Então, não cometa o erro de causar, de piorar a causa, causa negativa, reações negativas, tá certo? Apenas faça o que tem que fazer, e aí simplesmente você melhora a causa. De apegado, desesperado, nervoso, etc, etc, você passa a ter a causa divina, a causa virtuosa, desapegada, de puro amor, de pura paciência, tolerância, compaixão, etc, etc. Tá certo? Então, primeiro erro, não viva do passado. A sua vida não tem nenhuma conexão com o que está acontecendo agora, nesse momento. Se esse fato, entre aspas, ruim está acontecendo na vida, a sua vida não tem nada a ver com esse fato. Por quê? Porque esse fato tem ligação com o sentimento errado usado no passado, mas não com o seu sentimento presente. E o importante é o seu sentimento presente, que deve ser desapegado e virtuoso. Tá certo? Aí você corrige todas as causas. Daqui para frente, só causa divina para receber efeitos divinos na vida. Tá certo? E um outro erro que as pessoas apegadas cometem, as pessoas não conseguem viver no presente, sempre estão vivendo no futuro, que nunca chega. Então, as pessoas colocam metas, colocam sonhos, colocam objetivos materiais, colocam o seu querer voltado ao mundo material, apegado, egoísta, materialista, em ação. Esse sentimento de querer, eu quero meu filho assim, eu quero a minha família assim, quero a minha finança assim, quero a minha esposa, meu marido assim, eu quero a minha profissão assim, eu quero a minha empresa assim, assim, assado. Isso tudo é o quê? Perceba, quando você quer o seu filho assim, a sua finança assim, o seu trabalho, a sua profissão assim, assim, assado, você está querendo no futuro. Você está vivendo agora, nesse momento, mas o seu querer é sempre para o futuro. Se a minha finança for boa, eu vou ter tranquilidade. Se meu filho se formar em doutor, ele vai me trazer tranquilidade. Tá. A sua felicidade, a sua tranquilidade, a sua paz sempre está no futuro. E no futuro não existe. Não existe. Tá certo? Muito pelo contrário, você está estragando o seu futuro. Por quê? Porque você está querendo algo com apego, com egoísmo, com materialismo, com individualismo. A causa no presente está
apegada, egoísta, materialista, e a causa é negativa e vai trazer consequências negativas no futuro. Então, a gente comete vários erros. A melhor forma de nós corrigirmos os nossos erros é desapegar, pratique desapego. E aí, no presente, sempre você vai estar com sentimentos absolutamente desapegados e virtuosos, tá certo? E esse princípio também está na Bíblia, onde está escrito lá no Pai Nosso, que seja feita a sua vontade de Deus. O que significa isso? Significa que você deve eliminar as suas vontades, os seus quereres, apegados egoístas, tá certo? E aí você elimina os seus quereres. Quando você elimina os seus quereres, você deixa de ser apegado, egoísta, materialista e deixa de cometer erros na vida, sentimentos errados, que trazem consequências erradas. Por isso que está escrito lá nessa oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, Deus. Lá não está escrito que seja feita a sua vontade, João, Pedro, Maria. Não está escrito isso. Está escrito que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque a do ser humano, ele é apegado, egoísta, materialista e causa só negativa. Produz só causas negativas e trazem consequências negativas. E aí fica nessa vida, nesse círculo vicioso de negatividade. Causa negativa, efeitos negativos, reações negativas que criam novas causas negativas. E aí não consegue sair desse mar tempestuoso na vida. Tá certo? Por isso que não tem paz, não tem tranquilidade, não tem harmonia, não tem segurança espiritual na vida. Não é isso? Então, o que a gente tem que fazer quando a gente se desapega, nós nos tornamos em seres absolutamente divinos, feito à imagem e semelhança de Deus. Todo apegado é um ser mental. Todo apegado, ele é um ser mental, tá certo? Embora a sua origem seja a sua alma, seja espiritual, feita à imagem e semelhança de Deus. Mas com o apego gerado pela mente egoísta, materialista, ele se torna num ser mental. Tá, você não é um ser mental. Essa mente não é feita à imagem e semelhança de Deus. Bom, primeiro que Deus não tem sofrimento, tá certo? Deus tem vida eterna. Tá, essa mente aqui só tem essa mente apegada só tem sofrimentos e bateu a cabeça, morreu, né? E aí acabou. Tá, então, o que é feito à imagem e semelhança de Deus não é essa mente, mas o apegado deixa a mente controlar, administrar, agir, reagir e decidir a vida, a sua própria vida. Por isso que as coisas não dão certo na vida. Por quê? Quem está agindo, reagindo e dirigindo a sua própria vida não é você. Você é um ser espiritual feito à imagem e semelhança de Deus, desapegado, virtuoso, sábio, naturalmente já feliz, seguro, tá certo? De paz e harmonia. Mas não, enquanto nós não desativarmos a nossa mente, enquanto nós não eliminarmos, enquanto a gente não derreter, literalmente derreter, que nem um picolé no sol, enquanto a gente não derreter a nossa mente dos quereres apegados, a gente não livrar a nossa mente dos quereres apegados, egoístas e materialistas, vamos sim continuar sofrendo, mas desapegue, elimine, somente desapegar é eliminar os quereres, só isso. Quem cria os quereres voltados ao mundo material? A própria pessoa. Quem pode eliminar os quereres apegados, egoístas e materialistas? A própria pessoa. Tem que acreditar nos ensinamentos dos sábios. E nos ensinamentos dos sábios, de Jesus, por exemplo, está lá. Primeiro,
conquiste o reino do amor desapegado e tudo lhe será acrescido. Você não tem que ser egoísta, materialista, ganancioso, possessivo para ser próspero na vida, tá certo? Muito pelo contrário, tem que se desapegar da matéria. Você tem que assumir a sua natureza recebida de Deus. E aí tudo lhe será acrescido. Tem que acreditar, mas as pessoas dizem que têm fé em Deus, dizem que frequentam igrejas, dizem que têm grande devoção, mas não praticam nada. E aí não adianta ficar orando, pedindo, que você não cumpriu com a sua obrigação de desapegar. Então, primeiro cumpra com a obrigação de desapegar. E aí tudo lhe será acrescido. A gente tem que acreditar nos sábios, né, nos ensinamentos. A gente tem que acreditar nas leis de Deus. Ou então nós vamos continuar cegos, literalmente cegos, com relação à nossa própria identidade real e verdadeira. Tá certo? Então, e depois, muitas pessoas falam em energia. Energia é bom, isso e aquilo. Olha, muito cuidado com o que as pessoas falam, sem conhecimento. Primeiro, energia, bons fluidos, boas energias, né? Espera aí, você não é isso. Você não é essas energias. Emana boas energias. Não, você não é isso. Você é pura consciência divina, que não se abala, que não se altera. É puro amor, pura paciência, pura tolerância, pura compaixão divina. Tá certo? Isso que você é. A mesma base de Deus é a mesma base sua. Por isso que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tá? E o que é Deus? Deus não é energia. Deus é pura consciência eterna e imutável. Essa base imutável, essa consciência divina imutável é o que nós somos. Tá certo? E é ela que emana as energias. Então você não é energia, você é essa consciência. Desapegue e você descobrirá. Tá certo? Mas enquanto for apegado ou acreditando que emanando energias positivas, não, energia positiva ela é ruim. Eu não vou explicar hoje o que seria porque que pensamento positivo é ruim. Nós não somos pensamentos. Pensamento vem da sua mente apegada, egoísta, materialista, que bateu a cabeça ali na esquina, já morreu, já era. Tá certo? Então, o pensamento não tem força nenhuma. Eu comecei falando aqui, até o pensamento é precedido do sentimento. O que é Deus? Pura consciência divina. Eterno amor, sincero, ininterrupto, expansivo. Tá certo? É isso que é a base de Deus. E é isso que emana essas energias que criam as coisas no universo, modificam, mantêm, etc, etc. Mas então, pensamentos positivos não é positivo como as pessoas pensam. Tá certo? Pensamento positivo é negativo. Por quê? Eu não vou falar muitos detalhes, porque o tempo não vai permitir, mas acredite, pensamento positivo não existe, não é positivo, ele é negativo. Tá certo? O seu sentimento divino, essa base da consciência divina, eterna e imutável, é isso que importa. Essa é a causa divina. Tá certo? Pensar positivo, você não precisa de desapego. Pensar positivo, você não precisa de virtude nenhuma. Até um bandido pensa positivo. Eu vou assaltar aquele banco e tenho o pensamento positivo de que não vou ser preso. Tá certo? Então, pensamento positivo qualquer um tem. Agora,
virtude desapegada, amor puro, sincero, paciência, tolerância, compaixão ininterrupta e plena. Só os desapegados, só os virtuosos. Tá certo? Então, não confundam as coisas, não cometam os erros da vida, senão nós vamos continuar perpetuando o sofrimento na nossa própria vida, o que é absolutamente ignorância, por falta de conhecimento de como funciona a vida. Então saiba que a nossa natureza é absolutamente divina, basta o desapego. Basta o desapego, você conquista o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Não tem que correr atrás do material, do mundo criado, do mundo inferior. Esse mundo é um mundo criado e inferior ao mundo do Criador. Nós pertencemos ao mundo do Criador e não ao mundo criado. Essa mente e esse corpo pertencem ao mundo criado, inferior, tá certo? Eu digo inferior, mas não significa que ele seja negativo. É inferior ao mundo do Criador, tá certo? Não significa que seja negativo, tá certo? Então, o importante na vida é praticar desapego. O que é praticar desapego? Novamente, eliminar os quereres. Quando você elimina todos os seus quereres voltado ao mundo material, você elimina simultaneamente, automaticamente e simultaneamente todas as suas aversões, todas as suas negatividades, tá certo? Se você elimina o seu apego ao dinheiro, a sua ganância ao dinheiro, você também elimina os estresses, o medo, as preocupações causadas pelo dinheiro. Então, elimine os quereres e deixe as vontades de Deus agirem na sua vida, livremente. E aí, tudo lhe será acrescido, tá certo? E muito mais do que você possa imaginar. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima.